Fala aí, pessoal, beleza? Então, aqui em casa tem uma coleção grande de caneca, tem caneca de tudo quanto é tipo, tamanho e de local diferente, né? E uma delas tem escrito a seguinte frase: que o foco nos direcione para a essência. Que o foco nos direcione para a essência. Então, essa é uma frase que ficou assim, tipo, martelando na minha cabeça, né? Eu fiquei pensando bastante a respeito disso. E eu me dei conta de que a vida, tipo, ela se resume basicamente a isso, sabe? Em todas as áreas de conhecimento, nós que realmente estamos buscando aprender e conhecer as coisas, nós temos que buscar conhecer essas coisas como elas realmente são. Não apenas ouvindo falar de alguém, tipo, fulano tem essa visão sobre tal coisa, o ciclano tem essa visão sobre tal coisa. Então, você precisa, tipo, meio que é importante você ouvir a opinião de diferentes pessoas, né? Porque as pessoas elas enxergam tal coisa por um ângulo distinto, né? Uma ótica diferente, uma outra perspectiva. E se você escuta todas elas, meio que você vai formar a sua opinião própria sobre aquilo. Você pega um pouco de cada e consegue estar comparando, né, o que, que realmente faz sentido. Você consegue ter uma noção, tipo, o que, que realmente é verdadeiro, o que, que foi inventado. Então, tipo, você vai meio que comparando, né? Então, tudo na vida a gente precisa buscar a essência. A gente tem que estar com o foco mais próximo e voltado para a essência das coisas. Tipo, as coisas como elas realmente são. Então você tem que, por conta própria, buscar e aprender isso. Então, por exemplo, agora saindo dessa parte meio que filosófica, né, reflexiva, mas de uma maneira prática, como pode estar fazendo isso? Então, eu vou citar aqui apenas dois exemplos que eu vejo assim que são duas áreas principais na vida de uma pessoa, né? Não apenas de um indivíduo, mas da sociedade, mas é óbvio que uma sociedade nada mais é do que um monte de indivíduos, né? Tipo, se relacionando de maneira voluntária e pacífica, e o foco é no indivíduo. Então, tipo, os dois pilares assim fundamentais de um indivíduo é a área econômica, então, tipo, é o sustento, como ele se sustenta, o que que ele faz para poder se sustentar e tal, para gerar o seu sustento e prover para a sua família. E a outra área é espiritual, então, tipo, a parte da religião. Eu gosto de usar como exemplo a moeda, né? A moeda dos Estados Unidos. Então, além da moeda, tem esses dois pilares fundamentais. Então, de um lado tem escrito liberty, liberdade, e no outro In God we trust. E não é à toa que os Estados Unidos se tornou a maior potência, o maior império de todos os tempos. Então, é com base, né, tipo, tudo isso fundamentado nesses dois pilares básicos, que é liberdade e espiritualidade, né? E essa questão da liberdade está ligado diretamente com a parte econômica, né? Você precisa de liberdade para poder trabalhar, para poder plantar, enfim, para você gerar sustento e prover para sua família. Você precisa de liberdade para isso. Você não tem liberdade, então você não se torna um indivíduo, né? Tipo, economicamente funcional. Então, tipo, isso explica, né, por que os Estados Unidos deu tão certo e são duas áreas, assim, tipo, extremamente importantes. Não é à toa que muitas sociedades, muitos países, eles estão, tipo, caminhando pro buraco, tipo, indo ladeira abaixo, literalmente, porque as pessoas, além delas serem idiotas e estúpidas, elas desconhecem ah, as ideias e os conceitos básicos de liberdade, sabe? Então, liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade, enfim, todo tipo de liberdade, né? Liberdade religiosa, etc. Você consegue enxergar de maneira clara certos lugares, certos países indo pro fundo do poço, tá ligado? Por conta de desconhecer essa ideia. Então, é extremamente necessário a gente ir a fundo, tipo, da essência. Qual que é a essência da liberdade? O que que significa ser livre, tá ligado? A ausência de coerção, a ausência de um Estado que ele te ameaça com prisão ou então até com a morte, caso você se negue, tipo, ceder, né? Tipo, se negue, tipo, ser espoliado, ser roubado, tá ligado? Pra sustentar uma classe política, né? Pra sustentar privilégios de uma classe política ali, tipo, uma casta de privilegiados que se sentem donos da sua vida, sabe? E querem ditar como você deve viver, o que que você pode fazer ou não. O que é um completo de um absurdo. Então, tipo, são coisas que a gente não para assim
muito para pensar. Eu, por muitos anos, tipo, era mais um tapado alienado, assim, né? Tipo, você vai pra escola, você não aprende bosta nenhuma, você só se torna mais um ignorante alienado, né? De acordo com as ideias que esse status quo quer manter, né? Então, se você quer aprender a verdade, se você quer conhecer a fundo a essência das coisas, você precisa ir atrás e buscar por conta própria. E eu tô falando isso por mim mesmo, tá ligado? Tipo, experiência própria. Quando eu comecei a ler livros, tipo, falando sobre liberdade, sobre economia, os livros do Thomas Sowell, assistindo às aulas do Thomas Sowell, do Milton Friedman, economistas, né, tipo, a aprender sobre as ideias libertárias, eu fui vendo que, tipo, qual que é a essência da liberdade? É o libertarianismo, é o anarcocapitalismo, a ausência de Estado e liberdade individual, né? Tipo, indivíduos voluntariamente relacionando um com os outros sem um Estado, tipo, querendo ditar as regras e roubar essas pessoas, sabe? Para sustentar uma classe de privilegiados. Então, tipo, essa que é a essência da liberdade. E levou bastante tempo, né? Foi assistindo muitas aulas, muitos vídeos, lendo muitos artigos e lendo muitos livros também, que eu comecei a entender a fundo. Então, só depois de ler todos esses livros e tal, que eu comecei a meio que conectar os pontos, né? Entre um autor e o outro, e eu fui elaborando melhor essas ideias, esses conceitos na minha mente, e eu fui conseguindo entender e cada vez mais ficou claro, eu consegui enxergar, tá ligado? Que, tipo, a essência da liberdade é essa, tá ligado? Então, e o mais legal e fascinante é que não é uma questão de opinião, sabe? Não é o que eu acho. Ah, eu acho que esse daqui é o mais legal, é o mais viável. Não, eu sou uma pessoa pragmática, lógica e mente aberta. Então, tipo, eu vou usar a razão e a lógica. Então, esse é o caminho, é o melhor caminho. Ponto. Não é achismo, não é eu acho, então, porque os autores e tal, tipo, não é uma questão de, não é algo subjetivo, é um fato. Então, não é questão de tipo, porque eu não concordo com você. A pessoa pode discordar de mim, mas não é uma ideia minha, tá ligado? Tipo, é o que é, tá ali. Você só precisa ser mente aberta também pra entender, para estudar e aos poucos ir entendendo e você vai conseguir enxergar e os seus olhos vão se abrir também. Então, é isso que eu tô falando, não é uma questão de achismo, é um fato. Então, a essência daquilo é o que é. Não é uma opinião, não é um achismo, ela apenas é, sabe? Então, tem pessoas que, por exemplo, porque o socialismo, não, o socialismo é só uma questão de opinião, sabe? Não é uma questão de opinião também, é um fato, é uma ideia estúpida, um conjunto de ideias econômicas estúpidas que não dão certo e na prática, tipo, leva ao desastre econômico e à catástrofe humanitária. Isso é fato, é histórico, não tem discussão. Qualquer pessoa que tenta argumentar a favor do socialismo é uma pessoa ignorante, que está ignorando os fatos e a história, e, sabe, é uma pessoa alienada que não consegue, enfim, tipo, ela não consegue enxergar o óbvio, tá ligado? Então, isso que eu acho, assim, tipo, assustador em certas pessoas. Eu acho, assim, tipo, realmente assustador e bizarro isso.